E aí pessoal, chegando com mais uma resenha de HQ, Daniel aqui, e como sempre, já vou pedir para você mandar aquele like no vídeo, não deixa para o final senão você esquece, e caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faz isso, e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo, beleza? Hoje eu tenho aqui Bob Fischer, Uma Vida em Preto e Branco, lançado pela Script, que tem roteiros do Julian Voloy e do nosso querido Wagner Willian, quadrinista brasileiro, que tem feito aí um bom barulho aí na cena quadrinística. A gente já fala um pouquinho mais dele. Mas o Voloy, ele é um cara que aqui não está na sua primeira biografia em quadrinhos aqui no caso. Nós já falamos de a história de Joe Shuster, ganhou um Formiga na Tela tempos atrás. Vou deixar o card aí em cima caso você tenha interesse em conferir. E já de cara, né, quando a gente põe as mãos nessa edição aqui, projeto gráfico bacana, robusto, já impõe respeito logo de cara. Tem um fitilho aqui para dar um valor a mais, papel brilhante, aqui um coucher de boa gramatura e tal. E vamos lá, se você não se interessa por xadrez, talvez não saiba quem é Bob Fischer, que foi um grão-mestre aí, o maior nome do xadrez nos Estados Unidos, fez um grande sucesso, derrotou soviéticos, sabe, fez um grande barulho, assim, projetou muito a imagem dos Estados Unidos no xadrez pelo mundo. Só que ele tem uma trajetória muito conturbada também. A gente fala disso um pouquinho mais à frente. Mas o que o Voloy procurou fazer aqui foi condensar toda essa trajetória aqui num álbum que é relativamente curto, no caso, mas tem uma série de acontecimentos aqui condensados nessas poucas páginas que cobrem, dão uma dimensão assim bem abrangente do que foi a vida do Bob Fischer e tal, desde a sua descoberta ali do jogo assim bem por acaso, até se tornar um cara que brilhou sim, mas terminou seus dias de uma forma não muito gloriosa, né? Perdido aí em teorias da conspiração e tal, e outros distúrbios mentais, no caso, né? O Voloy, ele consegue um feito aqui de trazer uma quantidade de informações que é considerável mesmo, e talvez não deva nada a uma biografia escrita do Bob Fischer. Embora eu não tenha lido nenhuma, eu soubesse assim muito por cima da vida deste cara, eu achei que aqui ele conseguiu me passar assim detalhes assim que são muito interessantes, me deu um panorama bastante interessante, atraente da vida desse cara, a ponto de eu depois dar uma procurada, dar uma pesquisada sobre eventuais liberdades que ele pudesse ter tomado aqui nessa HQ. O que, até onde eu vi, me parece que não foi o caso. Ele se manteve bastante fiel àquilo que foi realmente a vida pessoal e profissional do Bob Fischer, com todas as suas excentricidades, com todos os seus excessos. Ele mostra que é um cara realmente perturbado mesmo, e a gente consegue acompanhar isso de uma forma ou de outra nessa história. O único problema que eu vejo no texto é que eu acho que as coisas elas acontecem assim por conta até do pouco espaço. Eu acredito que as coisas acabam sendo um tantinho mais rápidas do que elas poderiam ser. E o que não chega a ser frustrante, mas você deseja ver mais, né, disso, o que infelizmente acaba sendo uma leve decepção em termos textuais e conceituais, tá? Porque uma das coisas que, além do tratamento bacana que a Script dá aqui para essa edição, né, francesa, e tem assim um ou outro errinho de corte de página, mas isso é um problema de gráfica, não é culpa da editora, assim, até onde eu pude perceber, e que não atrapalha exatamente a sua fruição no decorrer da história. Mas o que eu acho que valoriza demais isso, e assim, a gente tem que dar o devido crédito pro cara, no caso, que é o Wagner Willian, que a gente até fez um vídeo sobre uma puta obra autoral dele, que é o Silvestre, que saiu aqui pela Dark Side. Também vou deixar o card aí em cima para vocês darem uma olhada. O Wagner aqui, ele está trabalhando com outro roteirista, então é claro que ele não tem assim
total liberdade sobre o que ele vai fazer. E a gente encontra algumas similaridades. Uma ou outra solução visual assim que foge do convencional que foi feita no Shuster acabou aparecendo aqui de um jeito ou de outro. Então a gente consegue perceber assim o que tem do DNA do roteirista e o que tem do desenhista no caso, né? Porque ambos a gente já tem uma proximidade maior com a obra. Eu acho que aqui o Voloy ele se beneficiou muito de estar trabalhando com um artista muito inventivo e criativo, como é o caso do Wagner. Esse tipo de sequência aqui que permite-se aí um tipo de alegorização da realidade com o tabuleiro de xadrez é muito bacana. Na parte visual, na parte de diagramação, eu acho que isso aqui se destaca muito também, acaba conferindo um valor sem igual pro álbum. E até nas partes em que precisa ser mais tradicional, quando você precisa passar a sensação de passagem do tempo aqui conforme uma partida progride, eu acho que também ele é muito bacana. Então o Wagner ele consegue passar o que a história pede assim de uma forma muito clara, muito precisa, tanto nas partes mais tradicionais quanto nas partes que ele pôde de fato viajar mesmo, tá? E falando em viajar, vocês estão vendo aí representações mais figurativas das coisas, mas tem outras aqui que fogem bastante assim, em que a história se permite mesmo uma fuga da realidade no caso. Né? As pessoas vão lembrar um pouquinho do Gambito da Rainha da Netflix, é claro, né? Até porque aquela personagem que é ficcional, ela tem muito do Bobby Fischer na sua composição, inclusive essa questão de obsessão, mas também nós percebemos que nos tipos de soluções visuais que a série propôs, eu acho que aqui o Wagner ainda pôde ir um pouco mais além, porque a série ela ainda é um pouco travada nesse sentido, e travada não no mau sentido, tá? Na narrativa da série isso funcionou. Aqui no quadrinho dá pra viajar mais? Então beleza, você tem um artista que se vira bem fazendo isso, então beleza, vambora. E foi isso que deu certo mesmo. Cada abertura de capítulo aqui eu acho que funciona muito bem, porque traz analogias com o xadrez, é óbvio que não poderia faltar, né? Entrelaçar a pessoa com o ato de jogar xadrez, né? Isso está impregnado aqui em toda edição. E aqui a gente percebe que existe ainda mais liberdade, né? Do que simplesmente alegorizar peças de xadrez na vida real, interagindo com pessoas, né? O Wagner ele tem a liberdade de trabalhar com outros estilos aqui, a gente vê que tem muita coisa bacana e tudo isso faz sentido. Isso aqui não está colocado de forma aleatória ou à toa, no caso. Enfim, por tudo isso, e conforme eu falei, ela vai realmente até o fim da vida do Bobby Fischer. Tá? O Bobby Fischer faleceu em 2008 e tal, já exilado na Islândia. Então tudo isso vocês verão aqui. No caso, o que eu tenho que dizer é que, se você se interessa por xadrez, isso aqui é absolutamente imperdível, porque é muito bacana mesmo. Eu confesso que eu tenho um fraco por xadrez e tal, e exatamente por isso acho que eu me envolvi mais com essa história. Mas de qualquer forma, se você pensa em, sei lá, não joga xadrez, mas gostaria de jogar e tal, mas quer ver aí soluções gráficas bacanas feitas por um artista brasileiro, se virando com um roteiro biográfico que é sempre mais difícil, né, de tornar interessante. No caso, você também pode pegar de boa, que você vai se divertir sim, mas eu acredito que terá mais valor justamente para quem já gosta de xadrez e tal, já tem intimidade com esse meio. Ali pro final, esse tipo de solução gráfica, por exemplo, sabe, que é muito bacana e muito característica do trabalho do Wagner. E aí no final, né, tem as tradicionais mini biografias aqui para contextualizar tudo. Então é de fato
um documento bacana também, além de tudo, além de ser divertido, além de ser legal de acompanhar como quadrinho, ainda é bastante informativo aí sobre um período específico, né, que foi o da Guerra Fria, e acompanhar essa figura aí que é bem interessante, apesar dos pesares, é bem interessante sim no cenário mundial, é alguém que marcou, né, que deixou sua marca pro bem ou pro mal no mundo. E fica aí a minha recomendação, belo lançamento aqui da Script, Bob Fischer, Uma Vida em Preto e Branco. Corram atrás, tá? Se você gosta de xadrez. Se você é fã do Wagner, cara, se você gosta do trabalho do Wagner, compre por causa dele também. Se você gosta de xadrez, já tem mais um atrativo aí em cima e mais do que recomendável, no geral, beleza? Então é isso. Lembrando que o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo o link aí na tela. Se você quiser contribuir com a gente, cola lá, o link também está na descrição do vídeo, juntamente com o link para a compra desta edição da Script. E no mais, os mesmos recadinhos do começo, se inscreve aí, compartilha, comenta, por favor, faz isso aí, ajuda o Formiga Elétrica a crescer e a gente volta na próxima resenha. Boa leitura!